Com o anúncio recente de que a WWE agora vai incluir a ala da Immortal Moments no Hall da Fama, os fãs estão muito animados não apenas com o que foi anunciado, mas com o que está por vir. A luta na WrestleMania 13 entre Stone Cold Steve Austin e Bret Hart será a primeira a ser introduzida ao Hall da Fama. E é claro, especulações agora aparecem sobre quais lutas podem ser ou não ser homenageadas em seguida. E meus amigos, há uma série de lutas icônicas que vem à mente, e muitas dessas quais parecem ser mais do que dignas pro Hall da Fama. Então, meus amigos, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas lutas que podem sim ser um dia introduzidas no Hall da Fama da WWE. E lembrando que nesse vídeo aqui contém apenas as minhas opiniões, e se você tem uma opinião diferente, tá tudo bem também. Então, meu povo, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Ricky Steamboat contra Macho Man Randy Savage, WrestleMania 3. Considerada por muitos como uma luta que serve como parâmetro para outras lutas quando se trata de WrestleMania, Ricky Steamboat e Randy Savage roubaram a cena na terceira edição do evento. Ofuscando o main event histórico com a sua performance no ringue, essa luta provou que a substância conta para alguma coisa. E muitos consideram que essa foi a maior luta da história da luta livre profissional, graças não apenas à qualidade, mas ao palco em que ocorreu. E essa luta é um caso convincente para a próxima ser introduzida no Hall da Fama da WWE. Andre the Giant contra Hulk Hogan na WrestleMania 3. Essa luta aconteceu no mesmo dia que a luta que falamos anteriormente, e os dois são opostos polares em termos de apresentação. Embora Hulk Hogan e Andre the Giant não sejam alguém que você descreveria como lutadores técnicos, seu significado histórico não pode ser subestimado. O sucesso da WrestleMania 3 em grande parte é graças a esse main event, que estabeleceu a WWE como um rolo compressor que continuaria a crescer nos próximos anos. E o termo momento imortal é perfeitamente encapsulado por uma luta como essa, particularmente o icônico body slam que Andre the Giant sofreu por Hulk Hogan. Shawn Michaels contra Razor Ramon, WrestleMania 10. Embora uma luta de escadas de algum tipo seja agora algo comum na WrestleMania, esse não era o caso em 1994. Na WrestleMania 10, Shawn Michaels desafiaria Razor Ramon pelo título intercontinental na primeira luta de escadas a ser realizada em um evento de pay-per-view. E essa luta sim é imortal por muitos motivos. Ela estabeleceu Shawn Michaels como Mr. WrestleMania, inaugurando uma era inteiramente nova no processo. E houve inúmeras lutas de escada desde essa luta, mas sempre terá uma distinção incomparável. Shawn Michaels contra Undertaker, Bad Blood de 1997. Essa é a primeira luta que não fez parte da WrestleMania que está nessa lista. Assim como a entrada anterior, essa foi a primeira do gênero da WWE. No outono de 1997, as tensões entre Shawn Michaels e Undertaker atingiam um ponto de ebulição. E foi decidido que uma estipulação especial era necessária para poder resolver essas coisas. Inspirada na última batalha de Atlanta, uma luta Hell in a Cell foi anunciada para o Bad Blood. E essa luta não apenas estabeleceria o precedente para que se tornasse um marco na WWE, mas também veria a estreia de um dos seus personagens mais duradouros, a Grande Máquina Vermelha, Kane. Mankind contra Undertaker, King of the Ring de 1998. Os efeitos dessa luta em Mick Foley, também conhecido como Mankind, em particular, foram recentemente registrados no episódio da estreia do Dark Side of the Ring, a sexta temporada. E essa luta se qualificaria para o aspecto momento imortal mais do que a maioria, graças àquela queda inesquecível que Mankind acabou sofrendo de cima da cela. E é um momento lembrado até hoje pelos fãs. E não só Mankind seria jogado da cela para a mesa de anúncios, mas mais tarde ele teria sofrido um chokeslam de cima do teto da cela. E é uma luta que tem que ser vista para ser acreditada, e mesmo depois de todos esses anos, ainda é um espetáculo. E essa, meus amigos, mais do que garante uma potencial introdução ao Hall da Fama. Dudley Boyz contra Hardy Boyz contra Edge and Christian, TLC 2 na WrestleMania 17. E meus amigos dizem que uma sequência raramente supera a original, mas nesse caso raro, certamente superou. E tecnicamente essa luta era a terceira luta TLC entre essas três equipes, mas no papel ela era chamada de TLC 2. Já que o seu encontro na WrestleMania 2000 foi mais uma ladder match do que uma TLC.
O TLC 2 quase roubou a cena no que é considerado uma das maiores WrestleManias de todos os tempos, e também inspirou uma nova geração de lutadores e nos levou diretamente ao estilo moderno que vemos hoje. E na época, no entanto, foi realmente inovador, e essas 3 duplas redefiniram a luta livre profissional de duplas. E essa luta é mais do que justa para poder entrar no Hall da Fama da WWE. Stone Cold Steve Austin contra The Rock, WrestleMania 17. Stone Cold Steve Austin e The Rock se enfrentaram 3 vezes na WrestleMania, mas essa se destaca entre elas. Foi a primeira WrestleMania a acontecer em um estádio em 9 anos, e essa WrestleMania, claro, não decepcionaria. E essa luta é histórica por várias razões, a principal delas sendo o final polarizador que veria Stone Cold Steve Austin virando heel e se unindo ao seu arqui-inimigo Vince McMahon. E foi também uma espécie de celebração que viu a WWE vencer os Monday Night Wars contra a WCW, após comprar a empresa rival uma semana antes. Shawn Michaels contra Undertaker, WrestleMania 25. Undertaker contra Shawn Michaels tiveram uma das rivalidades mais famosas da história da luta livre. Eles estão nessa lista pela 2ª vez, mas as circunstâncias para essa foram mais diferentes do que em 1997. E essa teve a celebrada sequência invicta de Undertaker em jogo, e Shawn Michaels fez de tudo para poder quebrá-la, mas no final acabou sendo derrotado. E essa luta é a essência do que torna o Pro Wrestling tão bom. Foi uma história simples com apostas enormes e uma narrativa brilhante no centro dela. E eu tenho certeza que quem viu essa luta ao vivo ficou arrepiado até o último fio de cabelo. CM Punk contra John Cena, Money in the Bank de 2011. Essa é uma das histórias mais bem contadas de sua época, e tudo começou com um contrato que estava inspirando. CM Punk desafiaria John Cena na noite em que o seu contrato com a WWE estava prestes a expirar. E o melhor de tudo, o título da WWE estava em jogo. E meus amigos, foi um final cinematográfico, absolute cinema. Punk conquistaria o título deixando uma série de perguntas sem resposta sobre o que aconteceria em seguida. E esse momento consolidou CM Punk como uma estrela e criaria vários cenários atraentes como resultado. E é mais do que uma consideração garantida para o Hall da Fama da WWE. Becky Lynch contra Charlotte Flair contra Ronda Rousey, WrestleMania 35. E demorou 35 anos, mas em 2019 as mulheres da WWE finalmente tomariam o centro do palco. E no main event da WrestleMania 35, a história foi feita quando Becky Lynch, Charlotte Flair e Ronda Rousey colidiram em uma ameaça tripla. Becky Lynch então sairia com a vitória para casa e levaria os títulos femininos do Raw e do SmackDown. E esse com certeza foi um momento muito importante, não somente para essas lutadoras, mas também para os fãs. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo e eu tenho certeza que você vai achar que muitas outras lutas deveriam estar nessa lista. E sim, claro, eu concordo totalmente com você, mas digamos que foi proposital, porque eu quero saber de você. Qual é a luta que você acha que tem que ir pro Hall da Fama da WWE? Você concorda com essa lista ou você discorda? Fala pra mim aí nos comentários. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!